As pessoas que trabalham no turismo, por norma, são pessoas felizes. Não fosse o turismo... É verdade, é verdade. Por isso é que ninguém quer sair de cá. Viajar. É verdade. Por isso é que ninguém quer sair Quem do vai setor. para o turismo é difícil sair do turismo. Pois quem sai do turismo, se calhar quer voltar. Eu acho que estratégia é, antes de tudo mais, saber dizer não. Eu olho aqui para a SGS e sei bem, pelo convívio e pela relação que tivemos ao longo de 25 anos, que a primeira característica da SGS é saber dizer não a determinadas atuações apenas para ganhar um cliente. Aliás, é uma exigência da SGS é ter um bom ambiente de trabalho, porque sem isso não podemos passar isso aos nossos clientes. A segurança, a boa disposição é importante. Um funcionário mal disposto vale mais não ir trabalhar. Bem-vindos ao podcast da SGS Por Dentro do Turismo. Este será um ponto de encontro de quem vive e acredita no turismo, das agências de viagem aos profissionais que todos os dias fazem por fazer a diferença. Vamos falar sobre o presente e o futuro do setor, partilhar histórias e reconhecer valor de quem torna o turismo possível. Esta iniciativa pretende celebrar os mais de 25 anos de dedicação da SGS ao setor do turismo, através da entrega de soluções de seguro que permitem garantir mais confiança e proteção às agências de viagem e aos seus clientes. Neste primeiro podcast temos a honra de ter como convidado o amigo, agente de viagens e presidente da APAFT, Pedro Costa Ferreira, e ao seu lado o José Gabriel, sócio fundador da SGS, e que também vai estar aqui connosco ao longo de todos estes podcasts que vamos fazer para vocês, do turismo e para quem se interessa pelo turismo. Pedro, bem-vindo. Obrigado por teres aceito este convite e ao José Gabriel, obviamente, por nos proporcionar estarmos aqui também todos os dias. Obrigado, André, e obrigado, José Gabriel. É um prazer estar aqui com quem trabalho há tantos anos e dois amigos que ganhei a trabalhar. José Gabriel pedia para fazer aqui uma pequena introdução ao Pedro e o porquê de o termos convidado aqui hoje. Até ao Covid, pouco havia convivido com o Pedro Costa Ferreira, por não haver necessidade de o fazer. A relação entre a APAFT e a SGS estava estável e prosseguia com naturalidade. A pandemia forçou-nos ao diálogo e aí pude constatar as diversas facetas que distinguem o Pedro Costa Ferreira, de presidente da APAFT ao homem comum, do agente de viagens ao parceiro de negócio. Nessa convivência descobri o seu leonino profissionalismo, a dedicação ao cargo com exigências diárias de uma total entrega à tarefa que abraçou com sacrifício da sua liberdade. Reconheço que eu não aceitaria, o que considero uma missão ao serviço dos associados. Nesta convivência que passou a ser regular, porque descobrimos que temos objetivos e sensibilidades comuns, construímos uma amizade que, acredito, será até ao fim dos nossos dias. Muito obrigado, Zé Gabriel. Bem, Pedro, vamos tentar que isto seja uma coisa simples, uma conversa de amigos e não tão o guião das entrevistas normais que acontecem. Mas para quem nos está a ouvir e não sabe quem é o Pedro Costa Ferreira, que é difícil, quem é que é o Pedro Costa Ferreira, porquê o turismo e qual o teu percurso, assim resumidamente, né? Tem que ser resumido porque já lá vão 35 anos de turismo. Mas, sobretudo, eu diria que se tivéssemos que resumir em duas palavras, o Zé Gabriel já as disse, um homem comum, e que veio para o turismo por acaso. É muito engraçado, vocês vão sorrir, porque no início da década de 90 eu entro no turismo através dos seguros e através de uma mediadora de seguros, porque na realidade eu fui trabalhar para um grupo económico, a minha base era de economista, fui trabalhar para um grupo económico que tinha consultadoria e que tinha uma mediadora de seguros importante na altura, que era a Ecosel. Penso que não, por acaso não conheço. Não, que depois se transformou, enfim, noutros nomes, quando foi evoluindo, e tinha uma pequena agência de viagens que era a Egestur. Uma pequena agência de viagens que era detida por três grandes grupos económicos. A Associação Nacional de Farmácias, o Grupo Melo e a Companhia de Seguros Império, que tinha uma grande ligação com a mediadora. Coisa grande. E na altura, quando eu entrei, de certa maneira, foi-me adjudicada a função de dirigir a agência de viagens, fui progredindo lá,
e 10 anos depois, portanto, quando se fechou o ciclo, a Macrotour, que na altura era dirigida pelo atual presidente da Confederação, o do Francisco Calheiros, quis comprar a Igestur, e eu fui convidado pelos donos da Igestur para um almoço, em que me explicaram: temos aqui uma oferta de venda, ou de compra, que é uma oferta que nos satisfaz, gostaríamos de vender, mas temos um pequeno problema, é que o vendedor só compra se no pacote for o diretor-geral, que era eu. O Pedro Costa Ferreira. Sim, e enfim, foi uma noite de decisão apenas. Eu achei que a história da Igestur era uma história bonita, tínhamos crescido, tínhamos ganho dinheiro, tínhamos dado dinheiro a ganhar para os acionistas, e era um fim feliz porque estávamos no auge, e eu, sem saber bem para onde é que ia, foi assim que prossegui no turismo, porque fui no pacote. Foi para a Macrotour, que depois se fundiu com o Grupo Top Tours, criando o Grupo Top Atlântico. Fui vice-presidente do grupo responsável pelos operadores turísticos, fiz a fusão entre a Mapa Mundo e o Clube VIP, o que na altura criou o Mundo VIP, que na altura era o maior operador turístico com capital português. Mesmo com números de hoje, e já passou muito tempo, eu diria que apenas a Só Férias é um operador maior do que foi o Mundo VIP. E passado outro ciclo de 10 anos, é curioso que foram também 10 anos, chegámos a uma espécie de fim de linha, em que eu fiquei muito amigo do Francisco Calheiros. Penso que o Francisco Calheiros já tem dado provas, também ficou muito amigo meu, mas ambos estávamos absolutamente fartos um do outro, do ponto de vista profissional, e achámos que era a altura de nos separarmos, final da década portanto, cerca de 2010, e foi nessa altura que eu iniciei o terceiro ciclo, que foi o ciclo de empresário. Há 15 anos que sou empresário, fundei 1, 2, 3, 4, 5 agências de viagens pequeninas, ainda existem as 5, é delas que eu vivo. É o período mais feliz da minha vida do ponto de vista profissional. Se soubesse, se calhar tinha começado mais cedo, tinha aturado menos o Francisco Calheiros, é uma brincadeira. E é um período que quase coincide. Na realidade, eu tenho 15 anos de empresário e tenho 14 anos de presidente da PAF, portanto coincide muito com a da presidência e com todos estes desafios que atingiram o seu auge na altura da pandemia, é bem verdade. Portanto, resumindo, um homem comum. Obrigado por este breve resumo da tua carreira. Bem, falando aqui um bocadinho também do que estavas pegando um bocadinho naquilo que estavas a dizer, é engraçado que muitos, se calhar, dos teus amigos de hoje também derivam do turismo e daquilo que é o teu percurso profissional. E isto vai ao encontro de uma coisa que nós falamos muito, que o turismo é feito de pessoas e essas pessoas é que fazem com que as nossas convivências no dia-a-dia também sejam como são. E, portanto, convidava-te a fazeres um bocadinho uma descrição do que é que para ti é o turismo e o que é que ele significa para ti, enquanto pessoa, enquanto profissional e enquanto também presidente da APAF, porque não te podíamos despir desse cargo. Porque... Sim, o turismo é o lado bom do mundo. Do ponto de vista do país, foi aquilo que fez o país se desenvolver economicamente, foi aquele que recuperou cidades, foi aquele que recuperou monumentos, é o que melhor integra os imigrantes, juntamente com outras poucas atividades económicas, mas sobretudo, e acima de tudo, é aquilo pelo qual eu mais gosto de estar no turismo, tem a ver com o facto de ser uma área onde aproximamos as pessoas pelas suas diferenças, pela curiosidade pelas suas diferenças e pela tolerância pelos costumes diferentes. Isto num mundo que está, em meu entender, cada vez mais antigo, cada vez mais cheio de muros, cada vez mais cheio de atitudes identitárias. Portanto, é onde eu me sinto bem e sempre tento pensar que sou mais do que um profissional do turismo, que sou mais do que alguém que vive economicamente do turismo. Gosto de pensar que tenho contribuído através do turismo para um mundo melhor. Eu, por onde tenho passado, tenho tentado, e filo isso na Igestur, tentei fazer isso no Grupo Espírito Santo, e tento fazer isso em cada uma das minhas empresas e na APAFT. Tento que no dia em que saia tenha deixado algo melhor do que aquilo em que eu entro. Espero que com
com humildade, porque sei que cada pessoa junta muito pouco ao mundo, mas espero que também com o trabalho no turismo tenha deixado o mundo um bocadinho melhor do que aquele em que eu encontrei antes de abraçar o turismo. Faço isso com toda a gente que trabalha no turismo. E sim, é verdade, encontram-se muitos amigos no turismo, eu costumo dizer com um sorriso que é muita fame trip, e portanto, mas é que é mesmo isso, é muita fame trip, e as fame trips são momentos de muito convívio, é quase um Big Brother, não é? Porque estamos juntos durante uma semana e estamos sempre fartos todos uns dos outros após uma semana, mas depois um mês ou um ano ou 10 anos, quando nos reencontramos, lembramos sempre que foram momentos muito bons. Eu acho que conhecemos muita gente que já trabalhou em pioneses, em fábricas, a vender livros, whatever, mas que quando chega ao turismo, geralmente ficam por cá. E comigo foi igual. Eu cheguei ao turismo e já não quis sair. Isso, boa. É uma vida feliz o turismo. É verdade, é verdade. Nós que trabalhamos nos seguros, mas estamos ligados ao turismo, isso, efetivamente é uma área completamente distinta. Sim, de todas eu acho que as vocês outras. têm muita sorte. Eu já trabalhei em seguros, pouco, mas já trabalhei, e é uma área bem cinzenta. Os seguros no turismo têm essa facilidade. É verdade. Abre uma janela. É mais fácil e estamos lá essencialmente para ajudar a resolver imprevistos e coisas. Fazendo aqui um acrescento a isso, é interessante que eu que já tenho 64 anos de seguros, não é? Que já trabalhei em todos os ramos de seguros, todos, sem exceção. As viagens para mim foi uma descoberta, e quando eu entrei nas viagens de corpo e alma, deixei todo o resto para me dedicar às viagens. Porque realmente é totalmente diferente do ramo automóvel, dos assentos de trabalho, das fábricas, porque nós nunca sabemos o que é que vamos encontrar quando chegamos ao escritório, ou quando acordamos, o que é que aconteceu durante a noite. Porque nestes 25 anos que nós temos de viagens, ainda há coisas que nos surpreendem, e vai haver mais ainda, porque o mundo está em tal rebuliço, sobre todos os aspectos, não só catastróficos da natureza, porque o homem deu cabo do meio ambiente, não é? Como politicamente a todos os níveis. E como nós mexemos com tudo, é uma área que, para quem gosta de trabalhar, nos satisfaz. Para quem gosta de resolver problemas, isso então preenche-nos. Por isso é que eu tenho a idade que tenho, e se calhar vou trabalhar até ao fim. Zé, Não sei quando é que é. Eu espero que sim. Até por uma coisa, Zé Gabriel, é que é uma área para quem gosta de pessoas, que eu acho que é aquilo que eu disseste a palavra certa, e eu digo... digo... que eu te conhecendo, é aquilo que tu gostas, e é por isso que tu não vais sair dessa área. Foi aquilo que tu disseste uma vez, e eu de vez em quando digo às pessoas, e digo quem é o autor, que tu dizes que isto é um negócio de pessoas. E é. Porque nós não somos todos iguais, somos diferentes, e na área profissional, quando nós somos honestos, transparentes, vem ao de cima, tudo. O nosso dia-a-dia. A gente não consegue esconder. É verdade. É esta naturalidade que nós transmitimos aos outros e que fazemos negócio com a naturalidade. Não é pelo dinheiro. O problema é quando as pessoas põem o dinheiro acima de tudo, quando afinal o que está em causa é a sua prestação de serviços aos outros naquilo que ele domina. É um espetáculo, isto realmente é verdade. Eu adoro. É verdade. Eu sou um privilegiado de estar aqui a falar com duas pessoas que têm se calhar o dobro da idade de profissão que eu tenho de idade, e por isso agradeço-vos desde já esta partilha, porque é sempre muito rico estar aqui ao pé de vocês. Bem, falando agora aqui do tema das agências de viagem, desta nova era do turismo, porque sabemos todos nós que está a sofrer uma transformação muito grande, e numa era em que temos o mundo digital a entrar nas nossas vidas quase forçado por todas estas evoluções tecnológicas, e em que toda a gente acha que consegue viajar através de cliques, eu pergunto-te, Pedro, ainda vale a pena recorrer a uma agência de viagens? E o que é que diferencia uma agência de viagens de uma plataforma online e de todas as ferramentas que nós dispomos nos dias de hoje? Eu acho que ainda vale a pena. Eu acho que o mundo está tão moderno que depende totalmente das agências de viagens para viajar. Por várias razões. E uma delas é exatamente porque toda a informação está na net hoje em dia.
toda a informação está na net, mas a informação é diferente de conhecimento. Também toda a informação sobre medicamentos está na net e tu não deves fazer automedicação. Toda a informação sobre engenharia espacial está na net e tu nunca chegarás sozinho à Lua. E da mesma maneira, toda a informação sobre viagens está na net, mas é diferente estar essa informação ou, para cada caso concreto, encontrar a viagem mais flexível, a viagem mais segura e a viagem com maior value for money, a viagem com menos custos e preenchendo os interesses e as necessidades do cliente. Mas não só. Há também o paradoxo da escolha, e hoje é muito importante. Se tu fores a um supermercado e te derem 3 compotas a escolher para levares uma para casa, tu tens facilidade. Se te derem 30 a escolher, tu vais começar a estressar e vais ter dificuldade. Isso são as viagens hoje. Hoje aponta-me um sítio no globo onde queiras estar, qualquer ponto, e eu explico-te em 72, como é que chegas lá em 72 horas. Mas as opções são milhares. Isso gera muito stress e gera dificuldade em escolher. E aí, em princípio, é onde entram as agências de viagens. Depois temos outro âmbito, menos da sociologia e menos da psicologia. O facto é que as agências de viagens são muito competitivas hoje em dia. Não é por acaso que nas viagens corporate o market share é praticamente 100% das agências de viagens. É porque elaboram as normas de viagem, zelam pelo seu cumprimento, atendem os colaboradores durante a viagem e têm preços muito competitivos. A mais pequena das agências de viagens, eu só tenho pequenas agências de viagens, é impensável para uma pequena agência de viagens entregar um preço de hotel, mais simples reserva de hotel, sem buscar a 3 sites que sejam conhecidos como os sites mais baratos do mercado. E depois saber que entregam um preço mais barato do que esse. Porque é possível, através de negociação e através de estar presente no mercado. Portanto, as agências de viagens são muito competitivas. Depois, algo que vocês os dois sabem muito bem, uma viagem não é uma reserva. Uma viagem é uma viagem. E num mundo tão inseguro, tão difícil de prever, tão imprevisível como é hoje, é muito importante a função ao longo da viagem. E aí, se nós voltarmos à pandemia, quando os telejornais, nos primeiros momentos da pandemia, acompanharam as pessoas que ficaram do outro lado do mundo e não conseguiram viajar, havia um mínimo denominador comum para todos eles. Não estavam com agências de viagens, porque aqueles que estavam já tinham regressado. Exato. E, portanto, há ainda muitas razões, eu diria cada vez mais, para se trabalhar com agências de viagem. Eu acho que o setor das agências de viagem, pelo menos, apesar de parecer ainda de tenra idade, já trabalho neste mercado, na SGS, há 15 anos e sempre ligado ao setor das viagens. Uma das coisas que eu notei neste setor era que ele necessitava de sofrer uma alteração, de se rejuvenescer, porque o público que iria às agências de viagem estava a envelhecer e vinham estas novas gerações que tiveram a transformação digital nas suas vidas e que, portanto, recorriam muito mais ao online. Até no meu próprio núcleo de amigos, eu perguntava aos meus amigos quem é que recorria a uma agência de viagens e eram muito poucos os que o faziam. Iam mais ao online, tentavam marcar direto nas companhias aéreas, já estou com pena dos teus amigos. É verdade. E sofreram alguns com a pandemia exatamente com isso que estavas a dizer. E eu avisei-os, atenção, não foi por falta de aviso. Mas esta nova geração que está agora a começar a viajar e que tem mais poder, começa a ter mais poder de compra, se calhar já começa a olhar para as agências de viagem como a alternativa que deve utilizar para viajar e não o online como utilizava na sua juventude. E o que é que nós podemos dizer a estes jovens e a esta geração mais jovem? Que as agências de viagem fazem sentido para organizar as suas viagens e devem recorrer. Muitas vezes até está associado, comprar numa agência de viagens é mais caro do que no online. Todo estes mitos que existem à volta das agências de viagens são preciso desmistificar. E o que é que as agências de viagem e o que é que o próprio setor deve fazer para conseguir captar? Esse é o grande desafio. Eu julgo que não há apenas um desafio, falando de geração e de gerações, há também uma oportunidade muito próxima de nós, que é o envelhecimento da população, o facto de as pessoas cada vez mais viverem mais e reformarem-se com dinheiro poupado. Isso é
uma grande oportunidade para as agências de viagens, que espero que esteja a ser bem aproveitada. Nós vamos ter não a duplicação do mercado, mas o crescimento grande do mercado, com o nascimento de novos consumidores e com, pela primeira vez, de uma forma tão visível, com a manutenção de pessoas ativas para além de determinada idade. Eu adoro ver o Zé Gabriel a jogar futebol e parece um júnior ainda, e portanto muito ativos e com dinheiro amealhado. O grande desafio são de facto as novas gerações, até porque as grandes mudanças que nós não conseguimos controlar, ou as grandes mudanças que nós estamos na história, têm sido sempre mudanças geracionais. É a mudança geracional que realmente impele o mundo e faz o mundo mudar. Se eu soubesse responder a tudo isso e a forma como devemos atrair as novas gerações, era tão rico como o Zé Gabriel. Não sou e, portanto, não sei responder a estas questões todas. É certamente um desafio. Eu julgo que passámos muito pelas razões. O mundo está conturbado, o mundo está muito imprevisível, é necessário acompanhar uma viagem cada vez mais a incidentes, cada vez mais às externalidades, e essa é a principal função das agências de viagens. Juntando a isso que elas são muito competitivas, mas é bem verdade, e temos todos que reconhecer, que há muito a ideia de que, porque está a ser prestado um serviço adicional, as agências são mais caras. Bom, em primeiro lugar, se calhar temos que escolher pessoas que querem um serviço adicional. Há mercado para tudo, e há serviço para tudo, e há preço para tudo. Eu julgo que a geração mais nova que venha a ter êxito vai querer um serviço adicional, porque eu acho que essa geração mais nova também não quer a camisa mais barata, não quer o carro mais barato, quer o carro cada vez mais exigente. Quer se calhar o carro que lhe dá maior prazer de condução, quer a casa que melhor se adequa às suas necessidades, e há de querer alguém que o acompanhe nas viagens que melhor satisfaz a sua ambição de segurança e de, enfim, desfrutar quando está em lazer aquilo que pretende desfrutar. Mas, sejamos claros, o mercado é duro, o mercado dá oportunidades a todos, mas origina vencedores e derrotados, e será um desafio para todos nós e para o setor enquanto setor. Sim. Será sempre um desafio contínuo. Sim, no fundo... Que não está resolvido. Posso meter aqui claro. Uma farpinha. Eu acho que o mais importante numa viagem é o regresso. É chegar a casa. E entre nós partirmos e chegarmos, muita coisa pode acontecer. E nisso os jovens, que têm uma intelectualidade diferente, porque os pais também lhe deram, não é? Também já eram mais evoluídos. E também têm mais informação. Os nossos avós, e têm acesso hoje à informação toda, e isto hoje é tudo muito rápido, também têm a obrigação de ter essa consciência daquilo que pode acontecer. E é isso eu acho que é importante. Não é vender a viagem, é vender o regresso a casa em segurança, porque nós sabemos o que pode acontecer hoje em dia, de um momento para o outro. É um sismo, é uma enxurrada, é uma greve, sei lá, tanta coisa. Por isso, é isso que a agência dá um valor acrescentado. Porque no online eu fico entregue a mim próprio. Comprei a agência, ter o acompanhamento, ter um telefone, esteja uma pessoa na China ou esteja no Nepal, como agora aconteceu, não é? Portanto, isso é que é importante. Aí não há dinheiro que pague esse serviço. E André, depois também confunde-se um bocadinho a facilidade que nós temos em reservar uma passagem aérea com uma viagem em si. Outro dia alguém me dizia que a passagem aérea é um mal necessário de uma viagem, de umas férias. E de facto, quem é que gosta de viajar de avião hoje em dia? 4 horas no aeroporto, antes de viajar, primeiro despe-nos para ver se levamos qualquer coisa, abre a mala, fecha a mala, vai à fronteira e vê se entra ou não entra. As férias começam quando nós chegamos ao destino. E toda essa envolvência é bem mais difícil de apreender no online e num simples clique. É mais fácil o avião, mas o avião é o que menos importa numa viagem. Pegando nestas tuas palavras, então devemos olhar, e as conclusões que tiro daí, para esta nova geração que é cada vez mais exigente, fruto da informação, da globalização, das várias escolhas que têm à sua disposição, como uma oportunidade para as agências de viagem, para se requalificarem e para aproveitarem essa exigência que existe por parte dos clientes naquilo que é o melhor serviço à sua disposição. Temos um desafio muito grande, na minha opinião, porque vivemos na geração do agora. É aquela geração que quer ter as coisas na hora. Eu estou a jantar com os meus amigos e decido
quero ir viajar e quero chegar a um sítio e dizer, olha, eu quero viajar para aqui, quero pagar e está feito. E isso é uma das partes que o setor está a sofrer, que é a falta de mão de obra, não é? Porque para termos esta resposta tão imediata, necessitamos ter pessoas para trabalharem no setor e estarem disponíveis para dar esta resposta que esta própria geração exige nos dias de hoje. Ou então, podemos usar a inteligência artificial, que foi o primeiro tema que estávamos aqui a falar, para jogar a nosso favor e não olhar para ela enquanto uma inimiga do setor, não é? Ou seja, esta inteligência artificial a planear viagens poderá ser não uma ameaça, mas sim uma oportunidade de requalificação dos agentes de viagem. Eu acho que é as duas coisas. Para ser sincero, de tudo o que eu tenho aprendido e acompanhado, eu julgo que todos os setores económicos, a inteligência artificial é uma revolução tão grande na vida das empresas e na vida das pessoas e na vida dos países, que não deixa de ser uma ameaça para todos os setores. Eu fazia traduções simultâneas no Congresso da APAVT com pessoas. Agora faço com um programa de inteligência artificial, portanto os tradutores têm que se sentir ameaçados. Quando eu visito uma fábrica e só vejo robôs a trabalhar nessa fábrica, eu acho que o trabalho braçal tem que se sentir ameaçado. Sem dúvida. Quando os CEOs das principais consultoras mundiais, muito recentemente, anunciaram que vão criar milhares de postos de trabalho, mas que a esmagadora maioria desses postos de trabalho são assistentes de IA e não pessoas, eu acho que os colarinhos brancos também têm que se sentir ameaçados. Portanto, quando tu vais já hoje à China e a probabilidade de apanhares um táxi sem motorista em algumas zonas é razoável, eu acho que os motoristas têm que se sentir ameaçados. Nós temos a condução autónoma já. Pronto, aliás, há quem garanta que mais tarde ou mais cedo seremos proibidos de guiar, porque nós temos emoções, nós adormecemos, nós não conhecemos as regras de trânsito e, portanto, mais tarde ou mais cedo, só muito condicionados e em ambientes muito próprios é que nos deixarão guiar. Portanto, claro que tudo isto é uma ameaça. Agora, há algo em termos de estratégia empresarial que é preciso sabermos. Nós não sabemos o que nos vai acontecer por causa da inteligência artificial no futuro, mas sabemos uma coisa no presente, é que seremos inexoravelmente ultrapassados por quem utilizar IA já. E, portanto, a estratégia é introduzir de forma metódica no dia-a-dia das empresas e na estratégia das empresas os meios e as capacidades de inteligência artificial. Portanto, dito, é engraçado porque é uma piscina cuja água nos faz algum medo, mas cuja solução é mergulhar. Ou é uma casa que nos faz algum medo entrar, mas a solução é abrir a porta. Não vai deixar de ser uma oportunidade, certamente, mas eu mentiria se dissesse que sei exatamente o que vem aí. Acho que ninguém sabe. Sim. Isto dá-nos para fazer logo aqui a ponte para o próximo tema que tinha aqui para falar, são as tendências e os desafios do setor. Já falámos mais ou menos dos desafios que aí vêm e era o que estavas agora a referir, e as oportunidades, mas na tua visão, o que é que distingue as agências que estão a crescer, mesmo em tempos difíceis, e houve agências que cresceram nos tempos difíceis, daquelas que estão a perder espaço? É exatamente o não embarcar, o não mergulhar nestas tendências que estamos a sofrer. Os desafios eu acho que estão lá para todos e não apenas para as agências de viagens. Eu não vejo grandes diferenças entre os desafios que existem nas agências de viagens e os desafios das restantes empresas portuguesas ou europeias. Todos nós temos que compreender e assimilar as normas do ESG, na sua vertente ambiental, na sua vertente social, na sua vertente da governança, e todos nós, na Europa, temos um brutal desafio da competitividade face aos Estados Unidos e face ao Oriente. E, portanto, temos que fazer a transição digital, certamente que sim, temos que introduzir a inteligência artificial no nosso dia-a-dia, temos que ter uma estratégia coerente e temos que ter foco. Os desafios não são muito diferentes. Empresa a empresa, eu julgo que os modelos são totalmente diferentes. Eu falei-te que tinha 5 microempresas e olhando para elas, se calhar vejo só pelo facto de ter lá diretores comerciais diferentes respostas para os mesmos problemas. Há algo que é comum a todas as agências de viagens nos seus modelos de negócios diferentes. Todas elas vão ter que utilizar muito tecnologia e todas elas vão ter que apostar muito em recursos humanos.
curiosamente, eu acho que o setor como um todo está muito bem apetrechado, quer na área tecnológica, quer na área de recursos humanos. Tecnologia, porque pela história do setor, não vamos aqui alongar, mas pelas relações com os CRS e, portanto, com os sistemas globais de reserva, nós somos utilizadores muito profundos de tecnologia há muito tempo. Qualquer microempresa no centro do Alentejo hoje pode ser acordada às 3 da manhã porque alguém perdeu um voo do outro lado do mundo e, sem sair do telemóvel e sem sair da cama, pode mudar o voo, mudar o transfer, fazer a nova reserva de hotel e voltar a dormir. E é uma microempresa. É um setor que depende e vai depender sempre da tecnologia, mas que nós nos damos muito bem com ela e utilizámo-la muito bem. Por outro lado, em termos de recursos humanos, o setor compara muito bem com o padrão nacional. Nós temos, quer nas funções de gestão, quer nas funções que não são de gestão, muito maior percentagem com formação superior ou mais do que o padrão nacional. E, portanto, eu também acho que isso é um bocadinho a razão pela qual nós somos tão flexíveis e temos respondido tão bem às oscilações do mercado. Agora, o que é que distingue os vencedores dos perdedores com tudo isto? Essa é a questão de $1 milhão e, portanto, uma vez mais, se eu soubesse responder, estávamos a fazer um online, eu estava nas Maldivas e tinha resolvido as minhas questões. Agora, eu diria que tenho dificuldade, eu encontro mais vencedores naqueles que têm uma estratégia coerente e conhecida. Eu acho que estratégia é, antes de tudo mais, saber dizer não. Eu olho aqui para a SGS e sei bem, pelo convívio e pela relação que tivemos ao longo de 25 anos, que a primeira característica da SGS é saber dizer não a determinadas atuações apenas para ganhar um cliente. Portanto, tem uma estratégia muito bem definida. Eu acho que é uma das razões do êxito. Depois, eu vejo mais vencedores naqueles que têm não apenas bons colaboradores, talento, mas que se dão bem com os colaboradores e que produzem bom ambiente entre os colaboradores. E eu, se for tomar o pequeno almoço da SGS, sei bem o número de sorrisos que existem na empresa logo no início da manhã, a boa disposição, o francamente bom ambiente, que está sempre mais próximo de um vencedor. E depois, finalmente, eu aprendi muito cedo, no meu início na Macrotour, com um consultor, que apesar da complexidade do mundo, quer há 25 anos, quer há 35 anos, quer hoje, fazer bem o básico continua a diferenciar. Uma agência de viagens estava mais próxima de vencer há uns anos, quando atendi ao telefone ao terceiro toque e com um sorriso. Mas hoje continua a estar mais próximo de vencer se responde rapidamente e de uma forma eficiente a um mail. Há 35 anos era preciso fazer um follow-up de uma viagem. Hoje é preciso fazer um follow-up de uma viagem para aprender mais sobre o cliente e para aprender mais sobre o destino. Há 35 anos era preciso querer aprender todos os dias e querer melhorar todos os dias, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista humano. Hoje é igual. Podemos estar todos à procura do ovo de Colombo. Amazons não aparecem em todo o lado e em todas as casas, mas fazer bem o básico, geralmente, se juntarmos com recursos humanos, com bom ambiente e se juntarmos uma estratégia coerente, estamos certamente mais próximos de vencer. Bom. Pronto, passando também aqui para um dos não desafios do setor. Não sei se percebeste que a SGS é um bom exemplo de um vencedor. E obrigado, Pedro. E trabalhamos para isso todos os dias. Aliás, é uma exigência da SGS, é ter um bom ambiente de trabalho. Porque sem isso não podemos passar isso aos nossos clientes. A segurança, a boa disposição é importante. Um funcionário mal disposto vale mais não ir trabalhar. É verdade. Mas o turismo também tem muito disso. Atenção, eu digo-vos isto porque estou muitas vezes nas convenções de agrupamento de gestão, no congresso da APAFT e noutros encontros, FAMTRIPs e tudo mais, e vive-se isso no turismo. As pessoas que trabalham no turismo, por norma, são pessoas felizes. Não fosse o turismo... É verdade, é verdade. Por isso é que ninguém quer sair de cá. De viajar. É verdade. Por isso é que ninguém quer quem sair do vai setor. para o turismo é difícil sair do turismo. Depois quem sai do turismo, se calhar quer voltar. Mas é engraçado ver isso. Depois, um dos desafios que eu acho do setor, e vivemos numa era
em que a proteção do consumidor é cada vez mais um tema desafiador e que está sempre na ordem do dia. Qual é que é o teu posicionamento agora enquanto agente de viagens e ainda não enquanto presidente da APAFT? Ou se quiseres podes linkar os dois, se calhar até... Estão juntos, porque não difere o teu posicionamento enquanto presidente e enquanto agente de viagens. Relativamente a este tema e aquelas responsabilidades que são impostas às agências de viagem, fruto dessa proteção do consumidor, que é uma exigência nos dias de hoje. Antes de mais, é isso tudo. É uma exigência legislativa, é uma diretiva europeia, e é uma diretiva europeia que é injusta e que é ineficiente por ser injusta. É injusta porquê? Porque ao longo da cadeia de valor a responsabilidade da proteção do consumidor está toda centralizada nas agências de viagens, como vocês muito bem sabem. E é por isso que é ineficiente, porque evidentemente que se juntássemos aqui a hotelaria e sobretudo as companhias aéreas, teríamos certamente uma melhor proteção do consumidor. Os consumidores que viajam pelas agências de viagens estão absolutamente seguros. Temos visto muitos consumidores que ficaram apiados do outro lado do mundo ou ficaram sem reembolsos porque viajaram diretamente pelas companhias aéreas. Portanto, em primeiro lugar, é uma exigência legal, infelizmente ela é injusta para nós e infelizmente ela é ineficiente para o consumidor. Mas depois vamos juntar mais qualquer coisa. Não é só uma exigência legal, é uma exigência de boas práticas. O Zé Gabriel falava aqui, não é, como é imprevisível o mundo, como estamos todos sujeitos a externalidades, e a grande verdade é que as agências de viagens não efetuam reservas. As agências de viagens colocam pessoas a viajar. E, portanto, colocar pessoas a viajar no mundo de hoje é incluir nas boas práticas a necessidade de responder protegendo os consumidores de todos os problemas que podem ser produzidos ou podem ocorrer numa viagem. Uma terceira dimensão é que esta injustiça e o facto de fazer parte das boas práticas não deixa de ser uma oportunidade. Porque se eu for numa ligação aérea Lisboa, Europa, África com o Safari, e se fizer as reservas numa companhia aérea e numa empresa em África, se eu perder a ligação na Europa, provavelmente vou ter que pagar o voo de regresso e perdi o Safari em África. Se eu fizer esta mesmíssima reserva com uma agência de viagens, eu vou ver o meu problema resolvido e, portanto, eu vou ter uma remarcação e vou chegar à África, ou, na pior das hipóteses, vou ter um regresso infeliz porque não consegui chegar à África, mas reembolsável, onde entram também depois aí os seguros. Mas não deixa de ser isto uma oportunidade. Exato. As mesmas viagens para as mesmas pessoas, a grande verdade é que é melhor para o consumidor, é mais seguro para o consumidor viajar com agente de viagens. Agora, finalmente, uma quarta dimensão que bulo muito com os seguros e convosco, tem a ver com tudo isto faz com que uma das centralidades da gestão numa agência de viagens seja a gestão dos riscos. E a gestão dos riscos, um agente de viagens é bom que o faça com um especialista em gestão de riscos, como são as seguradoras e as mediadoras. Senão, mais tarde ou mais cedo, vamos ter um problema para o consumidor e para a agência de viagens. Exatamente. Agora, mas é importante, e um exemplo disso foi aquilo que falaste logo no início do Covid, onde no Covid quem comprou numa agência de viagens teve o seu regresso automaticamente garantido porque comprou numa agência de viagens e é uma das obrigações das agências de viagem, mas também porque cada vez mais vivemos num mundo vulnerável. O Covid foi um exemplo disto. Temos cataclismos da natureza a ocorrerem todos os dias, a todos os instantes. Um dia está sol, outro dia está uma tempestade, outro dia está um furacão, há um terremoto aqui ao lado, em Marrocos, em Valência há umas cheias, há um nevão no outro lado do mundo qualquer. Ou seja, há um problema político. Um problema político devido às conjunturas económicas e sociais. Temos guerras ativas, infelizmente, uma delas na Europa, e, portanto, esta percepção de insegurança e de instabilidade do mundo, tu achas, pelos clientes, obviamente que é sentido, e isso deve ser utilizado como uma oportunidade para as agências de viagem, no fundo, venderem o seu serviço e de que, ao comprarem nós,
está salvaguardado para essas situações, mas tu achas que essa percepção há de uma forma geral nas agências de viagem? Ou seja, as agências de viagem têm a percepção dos riscos que correm hoje ao vender uma viagem? Olha, a tua pergunta direciona-nos para o cerne do problema. Eu acho que uma agência de viagens, mais do que ter a noção de que o mundo é imprevisível e podem ocorrer muitos problemas ao longo de uma viagem, deve estar alertada para as consequências desse facto. Ou seja, qual é a grande consequência? É aquilo que eu disse há pouco. A gestão de riscos é uma centralidade na atual gestão de uma agência de viagens. E, portanto, a preocupação em cobrir os riscos que uma viagem acarreta para o consumidor e, concomitantemente, por causa das questões jurídicas, para a agência de viagens, é central. É central e é uma luta agora, transferindo para a ótica da APAFT, julgo que é uma luta de comunicação constante. Nós temos que... É uma luta quase de formação de gestão. Não podemos dissociar a gestão dos riscos e, portanto, os seguros da venda de viagens. E isto é tão mais verdade quanto mais operador formos. Porque se vendermos um casal num avião, isto é verdade, mas se vendermos um avião cheio de casais, isto é verdade multiplicado por 300. Por 300 lugares. E, portanto, é um grande desafio. Eu devo dizer uma coisa. Eu estou na Confederação Europeia há muitos anos, faço parte do board, e tenho a consciência de uma coisa muito boa para os agentes de viagens portugueses. Muito provavelmente, por causa desta parceria que temos aqui sentada, nós temos um edifício segurador muito mais desenvolvido e muito mais capaz de responder às exigências da diretiva europeia do que muitos outros mercados europeus. É verdade. E eu, às vezes, pergunto-me como é que é possível, noutros mercados europeus, desenvolver a atividade de agência de viagens sem ter a proteção seguradora que nós conseguimos ter para nós próprios e para o mercado português. Aqui ao lado, não consigo imaginar. Aqui ao lado, em Espanha, funciona de uma forma completamente distinta. Não consigo imaginar. E achas que essa preocupação está cada vez mais presente nas agências de viagem? Isso preocupa a APAFT? É um tema que a APAFT faz questão de... Porque não tem a ver diretamente só com os seguros, não é? Porque fazendo ou não fazendo seguro, a responsabilidade existe na mesma para a agência de viagens. Está na lei. E está definido que, fazendo ou não fazendo um seguro, a agência de viagens é responsável pelo cancelamento da sua viagem, pelo cancelamento da viagem por parte do cliente, sempre que existir uma destas circunstâncias inevitáveis excepcionais, assim como do repatriamento dos seus clientes. Mas ainda há agências que não o fazem, ainda há agências que convivem bem com isso e que se calhar não têm essa percepção desses riscos. Isso é uma preocupação para a PAFT, para o mercado em geral? Olha, assim, e tens razão, não tem só a ver com seguros, mas acaba nos seguros. Eu, em relação, tu falas em agências de viagens que ainda vivem vivem bem com o facto de não fazerem seguros. Eu acho que essas agências de viagens estão na situação do peru de Natal. O peru de Natal é alimentado durante meses, todos os dias, e está cada vez mais confiante que vai ser alimentado no dia a seguir, até ao dia de Natal. Como o Covid foi o E eu acho que as agências de viagens que não fazem seguros e não se protegem são o peru. Estão cada vez mais confiantes que a coisa corre bem até ao dia de Natal, até correr mal. E do ponto de vista do comportamento de uma agência de viagens, claro que não começa tudo e não acaba tudo nos seguros. Começa se calhar na escolha e na formação dos recursos humanos, começa numa escolha criteriosa dos fornecedores, porque se tu tiveres bons recursos humanos, se tiveres uma escolha criteriosa dos fornecedores, a imprevisibilidade existe, as externalidades existem, mas tu tornas menor a probabilidade que aconteça um problema ou que ele não tenha logo ali uma resposta. E depois, finalmente, porque nem todos os problemas têm resposta através dos recursos humanos e através dos fornecedores, tens que ter a rede dos seguros. Eu diria que os recursos humanos e os fornecedores bem escolhidos são os trapézios onde tu voas e te vais segurando. Quando alguma coisa falha, se não tiveres a rede,
é dia de Natal. Mas só, deixa-me acrescentar, não me querendo repetir, mas fazendo nós parte do turismo, o André começou há 15, eu nas viagens comecei há 25. E eu há 35. Pois, tu há 35. O que é que a SGS tem feito ao longo destes anos? Nós, na defesa do consumidor e na defesa da agência de viagens, ainda este ano fizemos e estamos sempre a fazer coisas novas. O que é que este ano fizemos? Defendendo as agências de viagens, precisamente por haver agências que não se defendiam elas próprias. Fizemos coberturas obrigatórias, de tal maneira que obrigámos as agências a comprar um pacote que defenda o seu cliente e elas próprias. Portanto, não lhe demos opção. Quem não quiser vai comprar ao outro lado, mas vai ficar desprotegido. Portanto, nós, para proteger o mercado, fizemos isso de iniciativa própria, correndo riscos. Por outro lado, sabendo também as insuficiências, e não é a função deles, é vender viagens, mas achamos que o seguro faz parte da viagem, damos formação, né? E posso dizer que desde o Covid, e o Covid aprendemos muito nós também com o Covid, já demos centenas de formações, e continuamos a dar, quer individualmente, quer em grupos. Portanto, a nossa preocupação na SGS não é vender seguros. É isso que eu procuro incutir nas pessoas, e o André sabe bem isso, porque está mais em contacto com as agências, é proteger o negócio deles, que o seu cliente volte satisfeito, porque nós sabemos as coisas que acontecem, e no último mês tivemos 3 situações impressionantes, não é? Já tivemos um sinistro com um avião inteiro, e pagamos. Portanto, não foram 2 pessoas, foram 250 que teve o sinistro nessa localidade. Grupos de 40 pessoas é normal. Muito, cada vez mais. Cada vez mais. E por isso, eu acho que é fundamental a agência, quando vende uma viagem, ter a certeza que esse cliente vai voltar. E para ele voltar, ele tem que estar satisfeito. Tem que estar protegido. Porque o viajar é fácil. Agora, o regressar, seja como tu disseste há pouco, ou não fazendo o safari, mas recebendo o dinheiro e vai fazer o safari mais tarde, né? Mas ter a satisfação que foi servido, que integralmente a situação dele acontecesse o que acontecesse, estaria garantida. Até, muitas vezes, até a morte, porque também é preciso trazer o corpo para cá, não é? Portanto, tudo isso deve estar salvaguardado. E, portanto, mais do que vender a viagem, a agência deve proteger o seu cliente em trazê-lo para casa. E ele fique satisfeito para voltar lá. E é isso que nós procuramos fazer. Muita gente ainda não percebeu esta nossa mensagem, e esta entrevista que estamos a fazer, para mim... Conversa, entrevista, não. Conversa. Esta conversa que estamos a ter, peço perdão, que estamos a ter, estou a aprender muita coisa, apesar de conhecer há alguns anos, estou a aprender muita coisa, que eu não conhecia de ti e desta gestão toda, mas nós estamos a procurar educar o mercado. Eu sei que a APAF faz isso, por isso nós nunca tivemos tão unidos. Há de ser uma luta constante. Nunca tivemos juntos num objetivo. A próxima pergunta era isso: como é que a APAF incentiva as boas práticas do mercado no que diz respeito à proteção aos clientes? Ou seja, não só em termos de seguro, mas em termos de boas práticas. Nós estamos próximos, é formação, é comunicação. Temos uma série de exigências que não têm a ver só com seguros. Absolutamente. E o Zé Gabriel aqui já falou, quando fala que há um trabalho com uma grande história e com muito êxito que está feito, fala ao mesmo tempo que há muita gente que ele acha que não tem esta concepção e que não tem esta compreensão. Portanto, o desafio é permanente. O mercado, por um lado, está sempre a mudar, e as pessoas que trabalham nas agências e com a APAF também estão a mudar e a evoluir, e, portanto, esta necessidade de comunicação e de formação do ponto de vista do que é o posicionamento global de um agente de viagens e de uma agente de viagem e de uma agência de viagens, há de sempre ser uma necessidade e há de sempre continuar. Pronto, pegando agora também nesta ponte da SGS e naquilo que é a celebração destes nossos 25 anos dedicados a este nicho de mercado que é o setor do turismo, e agora, enquanto presidente da APAF,
o que é que para ti representa ter um parceiro como a SGS, uma empresa como a SGS, durante 25 anos com um protocolo com a APAFT? A APAFT tem 75, um terço dessa sua idade tem este protocolo. O que é que significa para a APAFT e para ti, enquanto Pedro e agente de viagens também, ter uma empresa como a SGS junto à APAFT? Eu lá no Alentejo faço cesta depois dos almoços. Representa uma bela almofada, é um descanso. A gestão de riscos é uma centralidade na gestão das agências de viagens. O que é que a SGS fez ao longo destes 25 anos connosco? Em primeiro lugar, a SGS, além de ser um profundo conhecedor do tema de seguros, tornou-se um profundo conhecedor do tema dos seguros relacionados com viagens. Foi uma opção estratégica da SGS. Depois, sendo um profundo conhecedor dos seguros, construiu ao longo de 25 anos o edifício segurador, que é a base da proteção dos consumidores portugueses e que é provavelmente a nível europeu o edifício mais sólido de todos. Portanto, não apenas foi um profundo conhecedor, como soube dialogar com quem percebia de viagens e percebe de viagens, no sentido de construir este edifício. E depois, construído o edifício, aliás, é um edifício que nunca está acabado, está sempre em obras, porque as situações se vão alterando, e ainda agora o Zé Gabriel falava de algumas varandas que pôs no edifício, com algumas obrigatoriedades em alguns seguros. E depois, o que é que a SGS tem feito em cima desse edifício? Apólice a apólice, viagem a viagem, sinistro a sinistro, resolvê-los todos. E quando eu digo resolvê-los todos, é mesmo resolvê-los todos, porque eu julgo que não há carteira de sinistros na SGS. Neste momento, estão todos resolvidos, não é? Neste momento, até resolvê-los todos. Ontem, hoje não sei, ontem estavam os sinistros todos resolvidos. Pronto. Ou seja, não há nada. Falámos há bocadinho em fazer bem o básico diferencia. A SGS percebe de seguros, construiu um diálogo com quem percebe de viagens, resolveu o problema da proteção, fez bem o básico, está diferenciada e para mim é um aconchego, é uma segurança, é como se fosse a almofada da cesta lá no Alentejo. Boa. Bem, passou. Eu gosto de ver ser sempre qualquer coisa. Eu acho que somos um prolongamento da APAFT. Vá lá, é a parte da almofada, é mau, não? Passou rápido. Já abordámos todos os temas que queríamos abordar aqui, também não queremos ser muito extensos. E para terminar, se tivesses que deixar uma mensagem para os agentes de viagem e o seu futuro no setor, enquanto presidente da APAFT, mas também enquanto agente de viagens, qual é que seria? Eu acho que quem no seu dia-a-dia busca sobretudo as soluções para os problemas, em lugar de se lamentar dos problemas esperando que eles sejam resolvidos por terceiros, está mais próximo de vencer. A minha mensagem é: sejam vencedores. Obrigado, Pedro. Esta entrevista faz parte da nossa missão de aproximar, apoiar e valorizar um dos principais agentes do setor do turismo em Portugal, as agências de viagem. Se é agente de viagens, ainda não conhece o trabalho da SGS, fale connosco. Obrigado e até aos próximos episódios.